Eu não sei vocês, mas eu sempre que estudei, né, com os professores aí diversos que eu tive na minha caminhada de aprendizado com inglês, por exemplo, eu sempre me perguntava, né, como será que essa pessoa aprendeu inglês? Como é que será que essa pessoa sabe? Porque eu sempre gostei muito de inglês, né? Tive, claro, os meus professores favoritos do coração, mas eu tive, de uma maneira geral, ótimos professores. Thank God, graças a Deus. Então, assim, uma das coisas que eu me perguntava era como será que essa pessoa que eu admiro tanto, que fala tão bem inglês, sendo brasileira como eu, ou brasileiro, enfim, como eu, fala inglês e ensina ainda esse idioma? Isso foi um questionamento que eu me fiz muitas vezes, porque eu comecei a aprender inglês, eu era criança. Eu tinha 9, 10 anos, né? E estudei aí a vida toda até hoje, na verdade. A gente nunca para de estudar, mas eu concluí o meu primeiro curso de inglês quando eu tinha por volta de 16 anos, mais ou menos. 16 para 17 anos, ou seja, foram aí 6 anos, 7 anos estudando inglês numa mesma escola maravilhosa, lá em Foz do Iguaçu, onde eu fui criada, nas escolas FESC. Enfim, depois com o passar do tempo eu até trabalhei lá e fui muito feliz nesse lugar, sou muito grata. Mas assim, então como eu me questionava e pensava, né, como será que esses professores falam inglês assim tão bem? Como é que eles conseguem ensinar? Porque eu era criança, muito jovem. Eu imagino que algumas pessoas, assim como eu, também têm essa curiosidade em saber como é que essa pessoa dá aula de inglês, fala inglês, como é que ela sabe, já que, no meu caso, né, eu sou brasileira, mas estou dando aula de inglês, um idioma estrangeiro, como é que você, né, sabe, como é que você consegue passar esse conhecimento? Então, gente, eu sou a prova viva de que sim, é possível nós sermos brasileiros, aprendermos outro idioma e ainda ensinarmos esse idioma. Sim, sem morar fora do Brasil. Ah, mas você já morou fora do Brasil? Sim, eu já morei fora do Brasil em 3 países diferentes. Mas quando eu fui fazer essas minhas aventuras, essas minhas viagens, né, de passeio, de conhecimento desses lugares e culturas, até mesmo de estudos, porque eu estudei fora do Brasil, eu já era professora de inglês, sabia? Eu já era adulta. Eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha por volta de uns 18 anos, mais ou menos, né? Eu concluí o meu curso e fui me aventurar dando aula particular, para alunos, aulas de reforço. Depois eu comecei dando aula de inglês como segunda língua. Aí eu entrei numa escola de idiomas, que foi o carro-chefe da minha vida por muitos e muitos anos, ensinando inglês como segunda língua. Assim, mas quando eu fui para fora, que eu consegui realizar o meu sonho, porque era um sonho que eu tinha, ir para fora do Brasil, ir para os Estados Unidos, mais que nada, era o meu grande sonho, ir para Nova York para conhecer aquela cidade. Eu achava uau, o máximo. Eu sou filha de professores também. Então, assim, sempre tivemos tudo, mas tudo muito limitado, né? Não a ponto de ficar fazendo viagens internacionais. Então, aquilo para mim era um sonho. Quando eu conquistei, eu já era adulta. Então, assim, eu sou sim a prova viva de que você pode aprender inglês ou qualquer outro idioma dentro do seu país sem nunca ter ido para um país onde aquela língua é efetivamente falada, né? De forma nativa. E depois você pode sim se aperfeiçoar sempre que você conseguir se deslocar, ir para um outro país. Agora, como é que aconteceu o inglês na minha vida, o aprendizado do inglês e do espanhol, porque eu falo espanhol também. Eles aconteceram de maneiras diferentes. Veja que interessante, que também existem várias maneiras para a gente aprender. O inglês, eu entrei, fui matriculada pelos meus pais numa escola de idiomas, que eu acabei de falar em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde eu fui criada, não moro mais lá, nas escolas FESC, desde criança até a minha adolescência. Fiz todo o curso e então eu fui aprendendo naturalmente conforme a idade passava, conforme os meus níveis iam aumentando ali, né? Eu ia passando de um nível para o outro, era semestral, acho que ainda, acho não, continua sendo assim até hoje, né? Os níveis são semestrais, você vai trocando de livro, de professor, de desafios, e aquilo vai aumentando e você vai absorvendo conhecimento. Então eu estudei e então fui colocando o inglês em prática na minha vida, tanto na minha vida pessoal, enfim, na minha vida acadêmica ou como professora, quando eu comecei a ensinar. O espanhol foi diferente. Eu morei na Argentina por alguns anos na minha vida, em mais de uma oportunidade, no sentido de ir, voltar para o Brasil, ir novamente. A primeira vez que eu fui, eu morei por 2 anos e meio, mais ou menos, naquele país. E eu não falava nada de espanhol. Fui inclusive para a província de Santa Fé na época. Chegando lá, fui passar um tempo e acabei ficando 2 anos e meio. E eu resolvi, falei, bom, eu preciso trabalhar, né? Eu ia ficar menos tempo, resolvi ficar mais, me esticar, falei, vou ter que conseguir um trabalho. O que eu fui buscar? Uma escola de idiomas, porque eu já era professora de inglês naquela época. Só que eu queria ensinar inglês, porque eu não sabia falar espanhol. E foi bem interessante, porque na época, essa escola onde eu fui procurar esse trabalho, que me contrataram, foi bem bacana a minha experiência, inclusive. Fiz grandes amigos lá.
As duas donas, eram duas mulheres, duas diretoras, né, dessa escola, falaram: a gente vai te contratar justamente porque você não fala espanhol. Falei: mas por quê? Aquilo me intrigou. Elas disseram: porque assim você não vai cair na tentação de ficar falando espanhol com os alunos que tem aquele certo medinho de falar inglês e de aprender. Então veja só, eu não falar espanhol na Argentina naquela época, sendo professora de inglês, facilitou a minha entrada numa empresa. Foi legal. Mas é claro que com o tempo eu fui aprendendo. Só que diferentemente do inglês, o espanhol eu aprendi falando, convivendo com pessoas que só falavam espanhol. Eu me lembro que eu morei num apartamento lá uma época e tinha argentinos, logicamente, porque eu estava na Argentina, e tinha alguns chilenos também. E eu me lembro que tinha uma paraguaia. Brasileira, era só eu, a única, the only one. A única brasileira entre os argentinos, os chilenos e uma paraguaia que tinha lá. Ou seja, todo mundo falava espanhol. Eu tive que aprender. Depois de um tempo, passaram-se os anos, eu me mudei, voltei para o Brasil, depois fui para a Argentina novamente, enfim. Aí eu resolvi estudar espanhol, então eu fiz cursos de espanhol. Então veja, eu aprendi falando espanhol na prática, convivendo com pessoas naquele país, depois eu estudei para melhorar o meu nível de espanhol, para praticar e entender mais sobre o idioma, que eu acho muito interessante. Inclusive eu acho o espanhol um idioma lindíssimo. Já em inglês não, foi o contrário, eu estudei por anos em uma escola de idiomas, porque fui matriculada pelos meus pais e segui, fiz o curso todo e depois então, com o tempo eu fui colocando em prática na minha vida pessoal e então na minha vida profissional, me tornando professora de inglês. De espanhol também, já dei aula de espanhol há bastante tempo. Mas veja que eu aprendi 2 idiomas de maneiras totalmente diferentes. Veja que interessante que é. E sim, nós podemos aprender de maneiras diferentes, nós sempre podemos aprender. A questão é: você quer aprender? Isso é bacana para sua vida? Eu acho super, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui um tempo para o Canadá primeiro, eu fui para o Canadá uma época, eu já falava inglês, já era professora. Depois eu fui para os Estados Unidos, morei lá por alguns anos da minha vida, em 2 estados diferentes, principalmente em Massachusetts. Depois eu fiquei um tempo também na Califórnia, e eu trabalhei lá, estudei, me aperfeiçoei ainda mais, mas eu já era professora de inglês. Tanto que um dos trabalhos que eu tive lá, sabe qual foi? Ajudar brasileiros a fazer contatos de trabalho. Eu conheci algumas pessoas que não falavam inglês, brasileiros assim como eu. A comunicação estava muito difícil para discutir valores, né? Prestando um serviço, como cobrar, falar de números, dinheiro, marcar apontamentos, encontros, reuniões, discutir sobre algumas coisas, principalmente no telefone, que é um pouquinho mais complicado porque no telefone você não vê a pessoa. Naquela época não tinha WhatsApp. You had to call, tinha que ligar. No máximo era uma mensagem de texto, lá SMS na época, né? Faz tempo já. Então assim, uma pessoa me pediu ajuda, eu peguei o telefone e conversei, me lembro na época com um americano, um homem. Fiz a negociação desse meu amigo aí com o americano. Ele contou para outras pessoas que acabaram me procurando e esse foi o meu primeiro emprego nos Estados Unidos, meu primeiro trabalho. E daí pra frente eu fiz várias coisas, trabalhei de várias maneiras. Trabalhei em loja de decoração de Natal, uma loja lindíssima, que inclusive era uma loja de iranianos. Vocês sabem, né? Os Estados Unidos é um país que a gente pode considerar como melting pot. Melting pot é quando há uma mistura de culturas. Pessoas de vários e diferentes países do mundo que estão, né, concentradas num lugar só. A cidade de Nova York, por exemplo, é com certeza melting pot. Quantas pessoas de diferentes países moram lá? A cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil, no Paraná, melting pot, fronteira com outros 2 países, fora que tem muitas outras pessoas de culturas e etnias morando lá. Então existem vários lugares que a gente pode considerar assim, em inglês, chamando de melting pot, ou seja, várias culturas dividindo, compartilhando ali um mesmo lugar, um mesmo ambiente. E essa loja de decoração era uma loja de um casal iraniano, queridíssimos, que me acolheram muito bem, trabalhei com eles um tempo. Trabalhei numa escola de idiomas lá também, de uma brasileira que ensinava inglês para brasileiros. Trabalhei lá também, enfim, fiz várias coisas e estudei inglês, né? Mas você já era professora? Sim, já era, já falava. Tava tudo bem, tudo ótimo, tudo ok. Mas a gente sempre pode se aperfeiçoar. Eu fiz cursos de ESL em 2 faculdades. Eu fiz um curso de ESL em Harvard por um tempo. Depois eu fiz também um curso de ESL na State Framingham College, na região ali de Massachusetts também, de Boston. Enfim, me aperfeiçoei. Inglês eu estudei e depois eu coloquei em prática.
O espanhol eu fui aprendendo na prática, e então eu estudei para poder me aperfeiçoar. E essa conversa toda surgiu lá do começo, que eu, quando era criança, pensava, como será que esses professores conseguem me ensinar inglês sendo brasileiros, né? E assim, eles também estudaram, assim como eu estudei, assim como você também pode aprender, mesmo morando no Brasil, mesmo tendo um professor ou uma professora que também são brasileiros, essas pessoas também conseguirão te passar o conhecimento. Basta você querer e open your mind. Abra sua mente para novos aprendizados, né? É muito legal. Inglês é muito interessante, é um idioma internacional. Quando você aprende, você se sente enriquecido de conhecimento. Por trás de todo idioma tem toda uma cultura a ser aprendida, explorada e usada, né? De uma maneira bem legal, certo? Isso aí então. A gente se vê.